Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 4 de agosto, a gente está encerrando aí a primeira semana do mês e a gente está aqui para poder entregar para vocês a movimentação do mercado e o ambiente do fluxo estrangeiro, seja ele oficial, divulgado pelo próprio site da Bolsa ou por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Numa semana, pessoal, positiva, o Ibovespa engatou aí a segunda semana consecutiva de alta para o nosso mercado. E como a gente já tem demarcado aqui há algum tempo com vocês no canal, a gente tem pontos que a gente demarcou como suporte e tem pontos que a gente demarcou aqui como resistência dos preços do nosso mercado. Por que a gente acha isso? A gente sempre tem uma possibilidade que no ponto de suporte você tem aí uma demanda compradora e no ponto de resistência a gente pode ter aí uma demanda vendedora. E esse ponto de resistência a gente está começando a se aproximar aí para o nosso mercado. Nessa semana, pessoal, a gente teve aí a movimentação de base mensal divulgado pelo próprio site da Bolsa referente aos investidores no mês de julho. E se vocês observarem, o que eles fizeram? Simplesmente ambiente comprador, pessoal, de 3 bi e 100 no nosso mercado. Em julho a nossa bolsa subiu 4,80, conforme a gente comentou no vídeo anterior. E se vocês observarem novamente, investidor pessoa física, pessoal, simplesmente ponta vendedora de 1 bi e 100 no nosso mercado. Conforme a gente sempre comenta com vocês, o investidor pessoa física, infelizmente, atua, na sua grande maioria das vezes, na contramão do mercado financeiro. Por isso, a gente teve a ideia de montar o blog para justamente vocês ficarem atentos na movimentação do fluxo estrangeiro. Já aproveitando, a gente já tem 2 dias de liquidez divulgado no mês de agosto. Do dia 1º ao dia 2, fluxo estrangeiro, 332 milhões de ponta de compra e o fluxo do investidor pessoa física nesses 2 primeiros dias do mês com ponta vendedora de quase 200 mil. E lembrando que nos últimos 4 dias a gente teve aí já uma variação de agosto do Ibovespa de 1,48 até o momento. Então a gente está mais uma vez aqui para prestar esse serviço de qualidade para vocês, informando a importância do investidor estrangeiro e nessa movimentação que eles fazem pressão no nosso mercado. Agora, a gente vai comentar uma coisa com vocês aqui, pessoal. Eu vou até tirar a ordem do vídeo, exatamente para a gente comentar com vocês aqui o ambiente dos contratos futuros do Ibovespa. E vamos direto ao ponto. Dá só uma olhada aqui no saldo por parte deles, exatamente nesses contratos futuros do Ibovespa que vão se encerrar agora no dia 16. Portanto, a gente tem um pouco mais de uma semana de liquidez e os contratos futuros está com uma ponta vendedora por parte deles de 2 bilhões e 800. Então, o que eles fizeram basicamente? Eles estão andando com uma ponta vendedora no mercado futuro e numa ponta compradora para o nosso mercado à vista. E a gente sempre comentou com vocês aqui no canal que o mercado futuro é um mercado que tem vencimento a cada 2 meses. E a gente está achando muito estranho essa movimentação vendedora por parte deles, muito intensa no mercado futuro, diante da movimentação de alta que a gente está tendo aqui para o nosso mercado. Então, vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação até o final desse contrato. Porque eles estão ainda tomando uma ré de cerca de 1.300 pontos em relação ao preço de fechamento do nosso mercado. Então a gente vai bem atento em relação a isso e já aproveitando, pessoal, comentando com vocês o nosso contrato U do dólar, que a gente já começou a ter liquidez no pregão de segunda-feira, eles seguem com uma ponta compradora, quase 30 milhões de reais, e só no pregão de hoje a gente recuperou aí boa parte da queda que a gente teve para a moeda americana nos 3 primeiros dias de liquidez aí para essa moeda no nosso mercado. Vamos ficar bem atento em relação a isso, já que a gente vai comentar com vocês agora o ambiente do gráfico semanal, exatamente pelo ambiente do fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, o que eles fizeram nessa semana? Compraram o mercado à vista, 560 milhões. E conforme a gente viu no mercado futuro, foi uma semana bastante vendedora, 1 bi e 200 praticamente. Inclusive a gente teve aqui uma variação positiva no Ibovespa muito maior do que a variação positiva percentual dos contratos do Ibovespa futuro. Para a moeda americana, ponta compradora, e a gente está tendo aí uma semana positiva com o dólar comercial sendo cotado a 3,12 para o nosso mercado. Aqui embaixo, pessoal, voltamos à normalidade. O que a gente fala de voltar à normalidade? Porque na semana que passou, a gente tinha percebido que eles tinham sido perdedores para o nosso mercado em relação à projeção de lucro. Nessa semana, voltaram a ter um ambiente comprador e simplesmente os ativos que eles compraram, variação média de 2,48 de alta. E os ativos que eles venderam também em alta de 1%. Só que eles perderam numa ponta e ganharam muito mais na outra ponta para o nosso mercado. Como destaque de ponta compradora,
a gente teve nessa semana as ações do Banco do Brasil. Pessoal, 88 milhões de reais e o ativo com uma variação positiva de mais de 8%. E a gente já comenta aí com vocês, no nosso setor bancário, eles têm muita atratividade para o Banco do Brasil e também Bradesco, que nessa semana subiu mais de 4% no nosso mercado. Inclusive o carro-chefe comprador por parte deles nessa semana, exatamente as ações do Banco Itaú, que tem sido ativo como uma ponta vendedora que estão tendo aí no nosso mercado, e nessa semana tiveram uma ponta compradora também em Itaú para o nosso mercado. Na ponta de venda a gente teve como destaque aqui as ações da MRV, quase 46 milhões de reais de ponta vendedora e uma queda aí de quase 3%. O carro-chefe na semana, pessoal, foram as ações da Ultrapar, quase 85 milhões de reais, o ativo tendo aí uma correção mais expressiva para o nosso mercado. Dando uma olhadinha sobre a projeção, a gente consegue perceber aqui, exatamente nessa semana eles retomaram uma projeção ganhadora para o nosso mercado à vista, com um pouco mais de 12 milhões e 900 de lucro para o nosso mercado. Lembrando que na semana que passou, a gente tinha feito o vídeo com vocês e eles tinham terminado a semana com uma projeção de prejuízo de pouco mais de 2 milhões e meio. Então, vocês que acompanham o nosso canal e principalmente você que é novato, vejam a quantidade de semanas que eles são realmente ganhadores para os nossos ativos no nosso mercado. Então, pessoal, mais uma vez, vamos dar uma olhadinha aqui naquela movimentação onde que a gente está tendo aí uma divergência muito forte em relação principalmente à movimentação do contrato futuro do Ibovespa, que é o fechamento semanal que a gente teve em variação positiva e o acumulado de fluxo negativo, muito em função exatamente do mercado futuro. Olha o tamanho dessa barra dessa semana. Praticamente aqui foi uma barra do mesmo tamanho a praticamente a barra que a gente teve aí previamente a delação da JBS. A gente fez uma barra no dia 5 de maio de vendas de 1 bi e 200 e nessa semana a gente fez uma barra de vendas de 1 bi 198. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação vendedora que eles estão para o mercado futuro, já que a gente está tendo aí a proximidade de encerramento do contrato. Já no mercado à vista, com essa barra mais clara na cor verde, eles tiveram aí uma ponta compradora, conforme vocês estão vendo aí no nosso gráfico. Então, pessoal, mais uma vez, o nosso canal não é um canal de compra, não é um canal de venda, e sim um canal que vai fazer com que você sempre perceba qual que é a movimentação do mercado e simplesmente reaja em relação à movimentação dos preços. A gente sempre está comentando com vocês dos ativos. Nessa semana a gente teve o destaque de ponta vendedora nas ações da Ultrapar, e dá uma olhada o tamanho realmente da vela que ela deixou nessa semana, chegou a ter um ambiente positivo e simplesmente eles estavam socando o ativo, pessoal. E a gente saiu exatamente de 77 para 71 reais no ativo nessa semana. Destaque de ponta vendedora, e no caso de ponta compradora a gente teve aqui as ações do Banco do Brasil. Vamos até colocar aqui no nosso estudo e vocês vão perceber aqui o tanto que está realmente andando as ações do Banco do Brasil e esse ambiente sendo puxado pela movimentação de fluxo positivo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Então, mais uma vez, pessoal, eu agradeço o carinho e a audiência de vocês com relação ao nosso canal, e sempre é um prestígio poder tentar contribuir de alguma forma para vocês ficarem atentos nessa movimentação que eles fazem para os nossos ativos. Então, um forte abraço a todos, vamos descansar nesse final de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!